Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 173º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 17, livro do profeta Isaías, capítulo 5 e capítulo 6, e o livro 1 de João, capítulo 2. Por gentileza, tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você rapidamente pega o kit de fé, trago aqui um lembrete importante. Todos nós temos necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. A Bíblia está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se você acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé diariamente. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, seu relógio. Ele vem para roubar esta semente agora, a leitura da Bíblia e a sua compreensão. Ele vem para roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado através da leitura da Bíblia, porque ela faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Então, Senhor, por favor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 17. Os conselhos de Aitofel e de Husai. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chamem agora Husai o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Husai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Husai continuou: você conhece o seu pai e os seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo o Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúna em torno de você todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel levará cordas àquela cidade e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai o arquita é melhor do que o conselho de Aitofel.
Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Usai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel. Mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Ahimaás estavam em Enrogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Ahimaás e Jonatas? A mulher respondeu: Já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: Levantem-se e passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele para que comessem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 17. Humanamente falando, caso Absalão seguisse o plano de Aitofel, Davi teria sido morto e os problemas de Absalão estariam resolvidos. Mas Davi orou para que Deus convertesse o conselho de Aitofel em loucura, conforme capítulo 15, versículo 31, e o Senhor usou Usai para fazer exatamente isso. Exposição bíblica dos versículos 7 a 14. O discurso trivial de Aitofel, esquecido como um grande plano de Usai, pontuado com vívidas imagens mentais, dominou o coração e a mente de Absalão e de seus líderes. Deus respondeu à oração de Davi e confundiu o conselho de Aitofel. Absalão iria à frente de seu exército, decidido a conquistar a vitória, mas depararia com uma derrota humilhante. O Senhor desfez os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre.
os propósitos do seu coração por todas as gerações, conforme Salmos 33, versículos 10 e 11. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 17, com o versículo 23. Tanto Aitofel como Absalão acabaram enforcados em uma árvore. Como é trágico quando um homem ou uma mulher leva uma vida exemplar e útil e, no final, falha vergonhosamente. Há velhos tolos, assim como jovens tolos, e Aitofel era um deles. Todos precisamos orar para que o Senhor nos ajude a ter um bom fim. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulos 5 e capítulo 6. A parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Ai dos maus! Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores do meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu ao máximo a sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém e a sua multidão, o seu ruído e os que nela se alegram. Então o povo será abatido e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão ali como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E dizem: que Deus se apresse e termine logo a sua obra para que a vejamos. Que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito.
Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E eis que elas vêm rapidamente com toda a pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece. Ninguém dormita, nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos, e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas, e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Naquele dia o bramido contra eles será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia. A luz se escurecerá em densas nuvens. A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 5. O profeta tornou-se um trovador e cantou uma canção popular para o Senhor. Meu amigo,
Talvez o povo que havia ignorado seus sermões ouvisse seu cântico. Ele cantou sobre o seu povo, versículo 7, e mostrou como Deus havia sido bom para esse povo. Deus deu a Israel uma lei santa e uma terra maravilhosa, mas o povo violou aquela lei e contaminou a terra com seus pecados. E assim fracassou na tarefa de dar fruto para a glória de Deus. O Senhor havia feito por esse povo tudo o que poderia fazer. Agora, o que restava a Deus era trazer o juízo à vinha infrutífera e destruí-la. Compreendendo o versículo 4, quais eram as uvas azedas que a nação produziu em vez de as uvas boas que Deus procurou? Nas 6 declarações de ais que se seguem, ai de vocês, conforme versículos 8, 11, 18, 20, 21, 22, Isaías mencionou os pecados que trouxeram juízo sobre a terra. Esse ais se compararam à intensidade das palavras de Jesus àqueles que deveriam ter tido mais discernimento em sua época, conforme Mateus 23, versículos 13, 15, 16, 23, 25, 27 e 29. O pecado às vezes pode vencer por muito tempo, mas o resultado inevitável, em longo prazo, é o sofrimento. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Em desobediência à lei, conforme Levítico 25, versículos 23 a 28 e 1 de Reis, capítulo 21, versículos 1 a 3. Os ricos enganaram os pobres e tomaram as terras. Esses exploradores ricos construíram mansões e formaram fazendas grandes, mas Deus os advertiu dizendo que a casa deles estaria vazia e suas colheitas seriam escassas. Imagine uma vinha de 10 alqueires produzindo apenas um pote de uva ou um barril de semente dando apenas uma arroba de trigo. Exposição bíblica dos versículos 11 a 17. No Antigo Testamento, Deus não ordenou que se evitasse totalmente bebidas alcoólicas, mas advertiu contra embriaguez, conforme Provérbios 20, versículo 1, capítulo 23, versículos 29 a 31 e Abacuque 2, versículo 15. O Novo Testamento repete esta advertência em Romanos 13, versículo 13. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10 e Efésios 5, versículo 18. Isaías descreveu pessoas tão dependentes de álcool a ponto de começarem suas orgias assim que se levantavam pela manhã e continuarem a bebedeira até tarde da noite. Elas desfrutavam de banquetes e de músicas e se envolviam com outros bêbados, conforme Isaías 5, versículo 14. Mas quando vier o juízo, essas pessoas terão fome e sede e irão se tornar alimento para a sepultura. Exposição bíblica dos versículos 18 e 19. Isaías descreveu pessoas que, embora presas ao pecado, falam com frequência do Senhor e de suas advertências. E dizem, o título Santo de Israel, versículo 19, é usado 25 vezes em Isaías. Mas esses pecadores não tinham respeito por esse nome. Eles não eram diferentes dos escarnecedores céticos de hoje, que falam do Senhor de modo inconsistente e pensam que irão escapar sem sofrer punição. Compreendendo o versículo 20, os padrões morais foram destruídos por novas definições de pecado, conforme Amós 5, versículo 7. E as pessoas estão usando o vocabulário de Deus, mas não o dicionário dele. Como as conversas de duplo sentido de hoje, esse tipo de linguagem fazia com que fosse mais fácil enganar as pessoas e evitar a consciência pesada. No mundo de hoje, impostos elevados são aumentos de receita e os pobres têm um baixo rendimento fiscal. Negligência médica não é causa da morte de um paciente. A causa é um diagnóstico equivocado de grande magnitude. Compreendendo o versículo 21, em vez de ouvirem Deus, os líderes consultavam uns aos outros e tomavam decisões com base em sua sabedoria, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
Romanos 1, versículo 22 e 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Provérbios 3, versículo 7. Exposição bíblica dos versículos 22 a 25. Os juízes que deveriam cumprir a lei usavam sua autoridade para libertar os culpados e punir os inocentes. Nada diferente de hoje. Eles estavam mais interessados em festas do que em julgamentos justos e tinham mais interesse em faturar com subornos do que em promover a justiça. Isaías advertiu esses políticos corruptos, dizendo que o fogo da ira de Deus estava chegando e iria queimá-los. Eles eram como flores cortadas e não tinham raízes, lindas por um tempo, mas fadadas à morte e virar pó. E eu encerro a compreensão do capítulo 5 com o versículo 25. A expressão neste versículo sobre a ira de Deus se repete em Isaías 9, versículo 12, versículo 17, versículo 21 e capítulo 10, versículo 4. A mão do Senhor se levantou no juízo e só abaixaria depois que ele tivesse terminado a sua obra. Deus convocaria o exército assírio de terras distantes e iria usá-lo para castigar seu povo, conforme capítulo 5, versículos 26 a 30. O reino do norte, Israel, seria destruído e Judá, o reino do sul, seria devastado. Mas, no final, seria libertado e iria para o cativeiro na Babilônia 1 século depois. Deus estava falando sério sobre os pecados da nação. Se ela não se arrependesse e aceitasse sua oferta de perdão, conforme capítulo 1, versículo 18, então tudo o que o Senhor poderia fazer era enviar o juízo. Compreendendo o capítulo 6, versículo 6. Somente aqui estão os serafins mencionados na Bíblia. A palavra hebraica serafim significa queimar e relaciona essas criaturas à santidade de Deus. É por isso que eles repetem santo, santo, santo diante do trono do Altíssimo. Alguns estudiosos acreditam que os serafins sejam os seres viventes descritos em Apocalipse 4, versículos 6 a 9. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Antes de podermos ministrar aos outros, devemos permitir que Deus ministre em nossa vida. Antes de darmos a má notícia e declararmos o juízo de Deus contra os outros, devemos admitir com sinceridade nossos pecados e imperfeições. A convicção de Isaías levou à confissão e a confissão levou à purificação, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Como Isaías, muitos dos outros heróis da fé se viram como pecadores e humilhavam-se diante de Deus. Abraão, Gênesis 18, versículo 27, Jacó, Gênesis 32, versículo 10, Jó, capítulo 40, versículos 1 a 5, Davi, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18, Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e Pedro, conforme Lucas 5, versículos 8 a 11, entre outros. Exposição bíblica dos versículos 9 e 10. Estes versículos são tão importantes que são citados 6 vezes no Novo Testamento. Mateus 13, versículos 13 a 15, Marcos 4, versículo 12, Lucas 8, versículo 10, João 12, versículo 40, Atos 28, versículos 25 a 28 e Romanos 11, versículo 8. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 6, com a exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Deus disse a Isaías que o ministério dele acabaria em um aparente fracasso, com a terra destruída e o povo levado para o exílio. Mas um remanescente sobreviveria. Seria como o tronco de uma árvore caída, da qual os brotos, santa semente, conforme versículo 13, viriam e eles dariam continuidade à verdadeira fé na terra. Isaías precisava de uma perspectiva de longo alcance em seu ministério. Do contrário, ele teria a sensação de que não estava realizando nada. Vamos para a leitura no livro 1 de João, capítulo 2. Jesus, nosso advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos.
Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O novo mandamento. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não se deve amar o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Filhos de Deus. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém. Compreendendo o livro 1 de João, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Jesus ensinou aos seus discípulos que
pertencer a Ele significa viver nele. Ele explicou o significado disso em sua ilustração da videira e seus ramos. João 15. Assim como o ramo recebe vida permanecendo em contato com a videira, os cristãos recebem força mantendo comunhão com Cristo. Compreendendo o versículo 5, Deus tomou providências para que vencêssemos o pecado. Nunca podemos perder ou mudar a natureza do pecado com o qual nascemos, conforme capítulo 1, versículo 8, mas não precisamos obedecer aos seus desejos. Enquanto vivermos na luz e virmos o pecado como ele realmente é, iremos odiá-lo e desviar-nos dele. E, se pecarmos, devemos confessá-lo imediatamente a Deus e pedir sua purificação. Dependendo do poder do Espírito que habita em nós, permanecemos em Cristo e andamos como Ele andou. Vivemos como Ele viveu. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. Quando descreveu a vida que é real, o apóstolo João usou 3 palavras repetidas vezes: vida, amor e luz. Na verdade, ele dedicou 3 sessões de sua carta ao tema do amor cristão. O autor explicou que aqueles 3 elementos devem estar juntos. Leia essas 3 sessões, capítulo 2, versículos 7 a 11, capítulo 3, versículos 10 a 24 e capítulo 4, versículos 7 a 21. Sem os versículos intermediários, e você verá que amor, vida e luz não devem estar separados. Exposição bíblica dos versículos 7 a 8. O amor em si, sem dúvida, não é novidade, nem o mandamento é novo. As pessoas devem amar a Deus e umas às outras. O próprio Jesus combinou os 2 mandamentos do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, versículo 5 e Levítico 19, versículo 18. E disse em Marcos 12, versículos 28 a 34, que ambos resumem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar ao próximo eram responsabilidades conhecidas e antigas antes de Jesus vir à Terra. O mandamento de amar uns aos outros não é novo no tempo, mas é novo no caráter. Assim, por causa de Jesus Cristo, o antigo mandamento de amar uns aos outros assumiu um novo significado. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Esses cristãos vivem nas trevas, embora provavelmente pensem estar vivendo na luz. Eles pensam que veem, mas foram, na verdade, cegados pela escuridão do ódio. Acontece que esse tipo de pessoas causa problemas em grupos cristãos. Eles pensam que são gigantes espirituais, dotados de grande entendimento, quando na verdade são bebês com muita pouca percepção espiritual. A segunda consequência trágica é que cristãos assim se tornam motivo de tropeço, conforme versículo 10. Quando um cristão sem amor prejudica a si mesmo, versículo 9. Isso já é ruim, contudo, quando ele começa a fazer mal aos outros, a situação é muito mais séria. Compreendendo o versículo 11, Jesus ilustrou o amor pela própria vida que viveu. Ele nunca demonstrou ódio ou maldade. Sua alma justa odiava todo o pecado e desobediência, mas jamais odiou as pessoas que cometeram esses pecados. Até seus avisos justos de juízo sempre tiveram uma tendência oculta ao amor. Talvez a maior característica de amor de Cristo tenha sido a maneira como esse amor tocou a vida de seus inimigos. Compreendendo o versículo 11, ponto B, existe um conflito nesse mundo entre as forças da luz e as forças das trevas. Satanás é o príncipe das trevas, e ele estende seu reino do mal por meio de mentiras e do ódio, mas Cristo é o sol da justiça. Conforme Malaquias 4, versículo 2, ele estende seu reino por meio da verdade e do amor. Os reinos de Cristo e de Satanás estão em conflitos hoje. As trevas estão aos poucos desaparecendo e a verdadeira luz brilhando cada vez mais forte em nosso coração. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. A expressão "o mundo", na Bíblia, representa o sistema de Satanás para se opor à obra de Cristo na terra. É exatamente o oposto do que é divino, santo e espiritual. Conforme versículo 16, o mundo não é um habitat natural para o cristão. A cidadania daquele que crer em Jesus está no céu, conforme Filipenses 3, versículo 20.
e todos os seus recursos efetivos para viver na terra vêm de seu Pai no céu. Compreendendo o versículo 16, nenhum cristão se torna mundano de uma hora para outra. O mundanismo vai se introduzindo nele aos poucos. Primeiro, vem a amizade com o mundo, conforme Tiago 4, versículo 4. Por natureza, o mundo e o cristão são inimigos. Logo, o crente que é amigo no mundo é inimigo de Deus. Exposição bíblica dos versículos 18 a 24. Esta passagem explica que duas forças estão agindo no mundo de hoje. A verdade está trabalhando por meio da igreja, mediante o Espírito Santo, e o mal está agindo graças à força de Satanás. O Espírito Santo nos cristãos está contendo a iniquidade, mas quando a igreja for removida no arrebatamento, conforme 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, então o diabo poderá completar sua vitória temporária e dominar o mundo. Compreendendo o versículo 20, Deus advertiu a família como igreja sobre o conflito entre a luz e as trevas, conforme capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 6. E entre o amor e o ódio, conforme capítulo 2, versículo 7 a 17. Agora ele adverte sobre um terceiro conflito, a luta entre a verdade e o erro. Para o cristão não basta andar na luz e, no amor, ele também deve caminhar na verdade. A questão é a verdade ou as consequências. Compreendendo o versículo 23, negar o filho significa negar o pai também. Não podemos separar o pai e o filho, uma vez que ambos são um Deus. Jesus disse, eu e o pai somos um. João 10, versículo 30. Ele também deixou claro que os verdadeiros cristãos honram o pai e o filho. Compreendendo o versículo 27, somos advertidos de não deixarmos que algum ser humano seja nosso mestre, pois Deus nos deu o Espírito para ensinar-nos sua verdade. Isso não significa rejeitar o ofício de mestres humanos na igreja, conforme Efésios 4, versículo 11 a 12. Contando que, sob a direção do Espírito, testemos todo o ensino deles, enquanto nós mesmos examinamos a Bíblia, conforme Atos 17, versículo 11. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de João, capítulo 2, com a exposição bíblica dos versículos 28 e 29. Preste atenção. Quem professa ser cristão, mas não vive em obediência, amor e verdade, ou está enganado ou enganando os outros. A criança tem a natureza de seu pai, e os que são filhos de Deus irão revelar as características do Pai Celestial. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.